O que está acontecendo na Rússia? Estão surgindo buracos misteriosos no chão por toda parte. E bem no meio da Sibéria, a terra está se engolindo. Lá se formou um buraco do tamanho de 120 campos de futebol e ele continua crescendo a cada dia. Os locais o chamam de portão para o inferno, e por um bom motivo. Vamos olhar isso bem de perto hoje e começar agora mesmo. Quem de vocês já esteve na Sibéria? Em 2012, eu viajei de trem pela Transiberiana até Irkutsk. Foi realmente uma experiência impressionante. E é exatamente sobre essa região fascinante que vamos falar hoje. Se você acha isso tão empolgante quanto eu, inscreve-te logo aqui. Não custa nada, mas me ajuda muito. E quem já se inscreveu pode curtir o vídeo. 5.000 curtidas devem acalmar o algoritmo do YouTube. Valeu, pessoal! Então, o que diabos está acontecendo na Sibéria? Vamos ver isso mais de perto. Estamos no nordeste da Rússia, na taiga da Yakutia, no meio do nada, a cerca de 660 quilômetros a nordeste de Yakutsk, perto de uma pequena cidade chamada Batagai. Lá, desde a década de 1960, há um buraco cada vez maior no chão. Seu nome oficial, a cratera de Batagaica. Seu apelido, o Portão do Inferno. O nome vem dos sons assustadores que saem do abismo. Estalos, grunhidos, gemidos, como se o próprio solo estivesse protestando. Hoje esse cratera tem cerca de 1 quilômetro de comprimento, mais de 100 metros de profundidade em alguns pontos e continua crescendo. Entre 2019 e 2023, suas bordas recuaram em média cerca de 12 metros por ano. Desde que surgiu, cerca de 35 milhões de metros cúbicos de solo de permafrost derreteram e se desintegraram aqui. Isso equivale ao volume de 14 pirâmides de Quéops. Ok, comparação estranha. Poderíamos dizer também o volume de cerca de 7 milhões de elefantes. Ok, não melhora muito as coisas. Mas como surge um buraco monstro desses? A culpa é do permafrost. Ou seja, solo que fica permanentemente congelado há pelo menos 2 anos. Nessa região, ele se encontra em várias camadas sobrepostas, chegando a 75 metros de profundidade. Imagina isso como uma enorme salada em camadas de gelo, areia, turfa e restos de plantas antigas. O problema começou nos anos 60, quando uma floresta perto da cidade de Batagai foi derrubada para obras de construção de estradas. Sem árvores não havia raízes para segurar o solo, sem copa de árvores a luz solar incidia diretamente sobre o subsolo congelado. O permafrost começou a derreter, e com isso começou um processo que os cientistas chamam de deslizamento de degelo regressivo. Termo fantástico e soa um pouco menos dramático que o Portão do Inferno, mas é tão assustador quanto. Porque aqui vem a parte realmente assustadora. Uma vez que o permafrost começa a derreter, é quase impossível pará-lo. O solo derretido expõe camadas mais profundas e escuras. Essas camadas absorvem mais luz solar, aquecem mais e derretem ainda mais rápido. Ao mesmo tempo, bactérias no solo se ativam, decompondo material orgânico com milhares de anos e liberando gases de efeito estufa como CO2 e metano. Esses gases aquecem ainda mais a atmosfera, o que, por sua vez, derrete mais permafrost. Um clássico ciclo vicioso. E isso traz um grande perigo. Vírus ancestrais do permafrost contra os quais nossas defesas seriam totalmente impotentes. Então, se um apocalipse zumbi começar de alguma forma, provavelmente será assim. Como dito, outra preocupação é que, no permafrost em degelo, não apenas restos de plantas e carcaças de animais sejam expostos, mas teoricamente também micro-organismos e vírus milenares. Alguns deles podem sobreviver no gelo por um tempo surpreendentemente longo. Pesquisadores já conseguiram reativar os chamados vírus gigantes, com dezenas de milhares de anos a partir de amostras de permafrost. Para nós, isso não é um alarme apocalíptico imediato, mas mostra que, quando descongelamos solos que estavam selados há milênios, estamos também abrindo um arquivo biológico, cujo conteúdo ainda não conhecemos. Então, talvez por precaução, já seja bom estocar papel higiênico. Os números são assustadores. De acordo com um estudo recente publicado na revista especializada Geomorphology, a cratera de Batagaica libera anualmente entre 4.000 e 5.000 toneladas de carbono. Isso equivale às emissões anuais de CO2 de cerca de 1.000 residências, e tudo isso vindo de um único buraco. Alexander Kiziakov, da Universidade Lomonosov em Moscou, que liderou o estudo, resume bem: esses valores são realmente impressionantes. Nossos resultados mostram o quão rápido a degradação do permafrost está ocorrendo de fato. O que isso significa para as pessoas que vivem lá? Os impactos já são claramente sentidos agora.
A água do degelo e os sedimentos erodidos fluem diretamente para o rio próximo e tornam a água potável dos moradores da cidade de Batagaica imprópria para consumo. As águas estão contaminadas até o mar e as bordas da cratera estão em constante movimento. Deslizamentos de terra ocorrem regularmente e o terreno é extremamente instável. Nikita Tananayev, pesquisador-chefe do Instituto Melnikov de Permafrost em Yakutsk, alerta de forma inequívoca. A expansão da cratera de Batagaica é um sinal de alerta. Com o aumento das temperaturas, no futuro haverá cada vez mais mega deslizamentos como esse. E isso não é exagero. Os solos de permafrost cobrem cerca de 15% da superfície terrestre do hemisfério norte. Estima-se que eles contenham o dobro do carbono que está atualmente na atmosfera inteira. Se esse reservatório congelado de carbono entrar em colapso, não estaremos mais falando de 4.000 toneladas por ano saindo de um buraco, mas de uma proporção realmente dramática. Para tornar isso mais concreto, 35 milhões de metros cúbicos de permafrost descongelados só em Batagai. Isso é um cubo com 330 metros de lado. A cada ano, cerca de 1 milhão de metros cúbicos são adicionados atualmente. E a cratera não está crescendo só em área, mas também em profundidade. Em alguns pontos ele já tem 100 metros de profundidade. Portanto, o apelido de Portão do Inferno não é tão exagerado assim. E o que torna a situação ainda mais preocupante é que, embora a cratera de Batagaica seja de longe a maior do tipo, ela não é a única. Em todo o Ártico estão surgindo cada vez mais dessas chamadas estruturas termocársticas. Pequenos precursores formam abismos potencialmente gigantescos, e a cada grau que o Ártico se aquece, eles aumentam. Mas, e esse é o lado fascinante dessa história sombria, a cratera de Batagaica não é só um problema climático, ela é, ao mesmo tempo, um dos arquivos naturais mais espetaculares do mundo. A parede rochosa íngreme na cabeceira da cratera, com até 55 metros de altura, expõe camadas perfeitamente sobrepostas que remontam a até 650 mil anos na história da Terra. Aqui, os cientistas podem ler a história climática do Ártico como se fosse um livro aberto. Cada camada conta sobre eras glaciais, períodos quentes, florestas antigas e ecossistemas há muito desaparecidos. E há ainda mais para relatar deste arquivo. Pesquisadores acharam na cratera e ao redor restos de mamutes lanosos, leões das cavernas e bisões das estepes. No ano de 2018, uma equipe descobriu um potro de quase 40 mil anos, tão perfeitamente preservado no permafrost que a pelagem e os músculos ainda estavam intactos. Outra equipe encontrou ossos de lemingues, que são estimados em cerca de 330 mil anos. Pensam o mesmo que eu? Com o DNA desses animais, poderíamos abrir um Jurassic Park ártico. Roger Michaelides, geofísico da Universidade de Washington em St. Louis, diz: o permafrost não é exatamente um tema fotogênico, por definição, muitas vezes nem dá para vê-lo, mas é exatamente por isso que um lugar como a cratera de Batagaica é tão valioso. Ela nos mostra de forma dramática o que está acontecendo em todo o permafrost ártico. Talvez vocês se perguntem agora, dá para parar esse buraco de algum jeito? Só tapar, resfriar, congelar? A resposta desanimadora dos cientistas é não, na verdade não. Não podemos desligar a radiação solar nem reverter as temperaturas para impedir o crescimento da cratera de Batagaica. Ela continuará a crescer até que, em algum momento, encontre o leito rochoso. Os pesquisadores estimam que isso ainda vai demorar algumas décadas. Até lá, ela é literalmente imparável. Ele só vai parar de crescer quando atingir a rocha-mãe e, com isso, desacelerar por conta própria. Mas isso não significa que o problema estará resolvido, pois, como já constatamos, existem milhares de processos de degelo semelhantes ao redor do mundo que estão apenas começando. Portanto, a cratera de Batagaica não é o fim da história, ela é o seu prenúncio, pode-se dizer. Vou manter vocês informados sobre todos os novos desenvolvimentos sobre isso. Então, aproveitem para se inscrever no canal e não esqueçam do joinha para batermos os 5.000 likes. E agora vamos viajar da Rússia para o espaço. Foi descoberta algo que está deixando os astrônomos do mundo todo em polvorosa. Algo muito estranho está acontecendo no nosso sistema solar e os pesquisadores estão diante de um enigma que está abalando os modelos físicos até agora conhecidos. O que está rolando? Por que nosso sistema solar está se comportando de maneira errada, segundo as leis da natureza? E o que isso significa para a gente? Você descobre tudo no vídeo que aparece no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, mais um tema interessante sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!